Eu peço a você que está aqui nessa noite, eu não sei o que você vai pensar ou deixar de pensar após ouvir essa mensagem. Mas o propósito da mensagem de hoje não é ofensivo. O propósito da mensagem de hoje é um propósito de anunciar. E muito mais do que anunciar, nessa noite, é denunciar as injustiças do reino de Deus. Amém? Em João capítulo 1, versículo 23, João respondeu. Mas não o João que escreveu. Quem respondeu aqui foi o João Batista. Olha o que diz a palavra. Respondeu ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém? Se você quiser ficar com a sua Bíblia na sua mão aí, mas desde que ela não te atrapalhe, amém? Tem gente que fala assim, pode usar o tablet como Bíblia? Eu uso o tablet, uso o celular, mas é para a Bíblia, tá, irmãos? Tá, jovens? Não é para mandar, não é para ficar mandando mensagem agora, não. Está proibido o uso de celular para mandar mensagem, WhatsApp, mandar Facebook, agora está proibido. Amém? A gente não proíbe nada aqui, mas eu gostaria que você respeitasse a casa de Deus nessa hora. Amém? Porque se Deus está neste lugar, nós temos que respeitar a sua presença neste lugar. Amém, queridos? Use a Bíblia só, então, nesse momento. O João Batista, ele surgiu em um tempo de silêncio de Deus. Deus não falava com o seu povo há alguns anos. Nós conhecemos a história por cerca de 400 anos. Deus ficou sem falar com o seu povo. Deus ficou em silêncio. Nesse período de silêncio de Deus, tem o seu propósito. Aí surge João Batista. Amém? Quem que surgiu, mocidade? Amém, João Batista. Vou pegar no pé hoje, hein, de quem não estiver atento. João Batista, na verdade, ele surgiu conforme a profecia que diz, do próprio Isaías, que ele disse, né? Ele veio como o precursor, ele veio como aquele que veio preparar o caminho do Senhor. E a característica desse homem, chamado João Batista, ele era diferente. Ele era diferente no seu vestir, ele era diferente no seu falar. João Batista eu vejo como um homem totalmente diferente, porque ele era diferente do sistema que existia na época. João Batista, a comida dele era diferente, a fala dele era diferente. E ele ficou conhecido como a voz que clama no deserto. Que lugar que João Batista escolheu para pregar, né? No deserto. Não parece que o deserto é o melhor lugar para se pregar. Não tem muitas pessoas que gostam do deserto. Deserto ele faz lembrar assim sequidão, faz lembrar um lugar quente. O deserto faz lembrar assim um lugar de isolamento. Parece que João Batista era a voz que prega para ninguém. E você acredita que tem vezes que a gente se sente dessa maneira? Que a sua voz parece que você está pregando para ninguém. Parece que o eco da sua voz volta para você mesmo, como se ninguém estivesse nem aí, nem ouvindo. Eu acho que pregar no deserto é o mesmo que você falar oh, e repetir lá, oh. Ei. E a voz de João Batista ecoava no deserto denunciando o quê? As injustiças
do reino de Deus, denunciando um sistema religioso da época, convocando seus ouvintes ao arrependimento, porque era chegado o reino de Deus. Essa era a voz de João Batista. Até quando vocês vão fugir da ira de Deus, raça de víboras? Olha que palavra. João Batista, ele não tinha aquilo que nós chamamos hoje de papas na língua, né? Não é porque ele era, a audácia de João Batista é porque ele não tinha comprometimento com nada. Ele não precisava se comprometer, por exemplo, com a religião da época, que não permitia você, por exemplo, ir de encontro ou contra algumas coisas. Irmãos, eu estou muito incomodado, porque nós estamos vivendo num tempo que eu chamo de tempo de verdadeira apostasia da fé. O que seria uma apostasia da fé? Seria o abandono de uma religião para uma outra religião. Isso é uma apostasia. Nós estamos vivendo um tempo de um verdadeiro sincretismo religioso. Sabe o que é um sincretismo religioso? É uma mistura de várias coisas. Hoje você vê aí o chamado ecumenismo religioso. Na verdade, isso é nada mais, nada menos do que uma mistura de crenças. Você pega o que você crê, eu pego o que eu creio, e num politicamente correto, nós vamos conviver juntos. Eu faço a minha adoração, você faz a sua adoração, e juntos adoremos a quem quer que seja. Esse é um verdadeiro sincretismo religioso. Uma mistura de candomblé com yoga, desculpe, até satanismo às vezes nós vemos no meio de tudo isso. Uma mistura de fé. Ei, deixa eu falar algo para vocês. O assunto ele se torna interessante para nós quando nós queremos ouvir. Amém? A Bíblia fala, quando o Espírito falar com você, dê ouvido. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que Deus falou comigo essa semana foi muito forte. E de repente, irmãos, por favor, me entenda. Por favor, me entenda. Eu quero aqui pregar um posicionamento da igreja. Amém? O que é um sincretismo? É uma junção, uma mistura de cultos e crenças, no qual eu chamo isso de profanação da fé. O país que nós vivemos, o Brasil, ele é um país conhecido como um país laico. Um país onde ele aceita qualquer tipo de religião. Todos são livres aqui para declarar a sua fé. Amém? Tanto é que você tem que tomar cuidado para não ser ofensivo. Porque as pessoas têm o direito de professar. Até o satanista ele tem direito de professar a sua fé. Sabia disso? É um país que dá esse direito. Não é igual, por exemplo, a alguns países que é proibido ser cristão. Ou é proibido você ter outra religião. Tem países aí que são países, principalmente os países da Ásia Menor ali, é muito complicado você ter outra religião, a não ser a religião que é imposta pelos partidos ou pela religião que impera sobre o país. O Brasil é um casa da mãe Joana, todo mundo faz o que quer, fala o que quer, e aí é isso mesmo que nós vivemos aqui. E diz aí algumas pessoas que o Brasil é um país cristão. Por isso eu posso abrir e manifestar abertamente aqui a minha opinião, e posso também falar sobre aquilo que nós pensamos e professamos aqui neste lugar. Amém? E em primeiro lugar, nós precisamos urgentemente, como igreja, assumir a voz de João Batista. O que é assumir a voz de João Batista? É assumir um posicionamento. Um posicionamento que você está declarando um lado. Que lado você está? Um posicionamento que a igreja de Cristo precisa tomar hoje. Precisa se posicionar principalmente em nosso tempo.
Nós não podemos mais continuar vendo as injustiças que estamos vendo na nossa cara e ficarmos calados como aqueles, sabe aqueles políticos que não querem assumir um lado para não se comprometer com a sua popularidade? Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. O cristão, ele tem que assumir a sua posição. Assumir a sua posição diante de Deus. A palavra de Deus, ela diz sim ou não. Ou é ou não é. Não existe meio termo para aquelas pessoas que falam assim: eu não sei, vou ficar posicionado aqui. E a primeira afirmação que eu gostaria de usar aqui, ou seja, a primeira denúncia que eu gostaria de fazer aqui, e isso aqui pode mexer com algumas pessoas aqui, e nós não temos mais a televisão aqui, porque nós não temos condição de ter a televisão aqui, mas nós temos aí o Facebook, temos o WhatsApp, temos várias coisas. Pegue depois essa mensagem, se você for corajoso, for uma pessoa que tem coragem, e depois passe aí para algumas pessoas ouvirem isso. E a primeira denúncia que eu quero fazer aqui é que o Brasil não é um país que adora ao único Deus. Não é. Você já ouviu aquela frase, Deus é um só? Eu acredito nessa frase. Mas só que o povo não adora esse único Deus. O Senhor respondeu uma certa feita a algumas perguntas religiosas. Ele disse assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se tem uma coisa que Deus não faz e não fará, é dividir a sua glória com alguém. Amém? Como que o nosso país é um país que se diz cristão, onde, me perdoe, irmãos, aqui agora dia 12 de outubro, o país quase para fazer uma adoração. Alguém que não é o Deus, o único Deus. Eu respeito qualquer religião. Eu estive no Nordeste algum tempo atrás. Se você ousar a falar de um certo padre Cícero lá, você está ralado, porque eles veneram esse homem. Um país onde se diz que 80% da sua população é cristã, é mentira. E nós precisamos acordar para isso. Nós não estamos aqui para falar mal de alguma religião, porque a Bíblia que eu tenho na minha mão é a mesma Bíblia que eles têm na mão deles. Aquilo que está escrito na minha Bíblia também está escrito na Bíblia deles. E na minha Bíblia está escrito que só a Deus, ao único Deus adorarás, e só a eles darás culto. Então não existe outro culto a qualquer outro Deus. Pode ser romaria daqui ou romaria de lá. Isso é um engano, porque a Bíblia me ensina que o único Deus verdadeiro não recebe outra adoração e não divide a adoração com outra pessoa. Pode ser a pessoa mais importante na face da terra, mas existe um único Deus, e só a Ele adorarás, e só a Ele darás culto. Quantos estão aqui nessa noite? O que eu vejo hoje é uma adoração a pessoas estabelecidas pelo próprio homem. Sabe, irmãos, tem algumas pessoas que são adoradas, que se eles estivessem vivos, eles não receberiam essa adoração. Não receberiam, porque eles conhecem o Deus que eles serviam. Foram pessoas dignas, foram pessoas que fizeram muito bem. Só que hoje são adoradas por um povo que não conhece verdadeiramente o Deus que serve. E é triste, um país que nós vivemos, é triste, um país que nós vivemos, parar para adorar alguém que não é o Deus que eu conheço na Bíblia. A Bíblia fala de um único Deus. De um único Deus. Um país que tem um feriado para cada povo, que se dobra aonde denominam os seus deuses. Se você for na Bahia, por exemplo, a Bahia é conhecida como Bahia de Todos os Santos.
Se você vai no nosso país e começa a andar profundamente, você vai ver gente... Irmãos, e Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo que a pessoa faz isso sem saber. Mas nesses dias é tempo da igreja acordar. Porque o papel da igreja é anunciar o evangelho. E levar o evangelho às pessoas. Para que elas conheçam o verdadeiro Deus, que é o Deus que criou os céus e a terra. O Deus que formou todas essas coisas. O Deus que dá o ar que nós respiramos. Mas não é um Deus visível, é um Deus invisível. Esse é o Deus da glória. O Deus que não precisa ser pego com mãos, porque Ele é que nos sustenta pelas suas próprias mãos. Mas o mais impressionante, irmãos, não é ver pessoas que estão caminhando talvez numa ignorância, porque, como diz a palavra, Deus não leva em conta. O mais difícil é ver o posicionamento que a igreja ocupa nesses dias, porque nas nossas reuniões nós nem tocamos em algum assunto, porque temos muita preocupação com o que vão pensar da gente. E eu acho mais bonito na igreja primitiva é que eles não tinham medo de encarar o jogo. Eles adoravam a Deus, pronto, e acabou, e ninguém podia tirar isso deles. Tem gente que fala assim: pastor, nós temos, se aprovar alguma lei aí, a gente vai ter que ser proibido de falar algumas coisas. Irmãos, nenhuma lei do mundo pode fechar a sua boca, paralisar a sua boca de falar o que quer que seja. Porque os nossos irmãos morreram pela fé que eles serviam. E o que eu vejo hoje é um país onde se diz cristão, que nega seu próprio Cristo, com as suas ações pecaminosas, com as suas omissões da verdade, que está na palavra de Deus. Aquilo que está escrito na minha Bíblia, também está escrito na Bíblia de qualquer praticante de outra religião. A Bíblia fala o único Deus. O Brasil pode ser um país pagão, idólatra, ateu, menos cristão. Precisamos pregar a verdade, anunciar o reino desse verdadeiro Deus que nós servimos. Deus está querendo usar pessoas que tenham coragem de anunciar o seu reino. E as verdades do reino do Senhor está na sua mão. Levanta a sua Bíblia aí, para você que está com a Bíblia aí. Toda a verdade está contida nesse livro que você está segurando na sua mão. Amém. E se você pegar uma pessoa, no nosso país deve ter uma Bíblia em casa, vai encontrar essa verdade que eu estou falando aqui. Só estou dizendo isso, irmãos, porque Deus, Ele abomina qualquer tipo de veneração que não seja Ele. Deus abomina essa veneração. Mas eu quero denunciar uma segunda coisa, que essa me incomodou muito essa semana. E essa denúncia é para os religiosos. A voz de João Batista fala assim: quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E essa voz não foi para as pessoas que seguiam a Jesus pela sua ignorância. Essa voz foi para aqueles religiosos daquela época. E eu quero falar para vocês de algo que eu vi essa semana. Que eu estava sentado na televisão, assistindo um programa, e coloquei no programa evangélico. E nós estamos vivendo, irmãos, acho que é uma das piores crises. Eu não sei se você tem noção disso, mas uma das piores crises que o nosso país já enfrentou. Crise que chegou na minha porta, que deve ter também, de alguma forma, ter chego à tua porta, ou à porta da tua casa. Amém? Segundo a pesquisa, mais de 11 milhões de brasileiros hoje estão desempregados. 11 milhões. Há uma quebra da indústria. Tem pessoas que estão vivendo hoje muito abaixo da linha da miséria. É uma situação que tem atingido todas as camadas da sociedade. Está parecendo até um político falando, não tem? Está parecendo até um discurso político, né? Pessoas que estão vivendo na linha, abaixo da linha da miséria.
E aqui vem uma advertência aos líderes, às igrejas, que estão profanando, simplesmente estão profanando a palavra de Deus, aproveitando-se justamente dessa fragilidade que nós nos encontramos como país, como povo. E essa semana, eu vi uma dessas propostas de igreja absurda. E perdoe, irmãos, eu não venho aqui para falar mal de igreja de ninguém. Eu venho aqui para denunciar alguns absurdos que nós estamos vendo, e que a igreja precisa se manifestar como uma voz profética de Deus para as nações. Você precisa saber a quem você está servindo e por que você está servindo, no nome de Jesus. Amém? E o que nós vemos hoje, essas pessoas aproveitando a situação, a fragilidade do povo, aí surge com propostas absurdas em nome da fé, para solucionar todas essas questões. Sabe, parecendo o quê? Parecendo lobos devoradores, a caça de suas presas, como mercenários, ladrões que tripudiam em cima da miséria alheia, como cães famintos, como abutres à espera da carniça, esperando só morrer para comer. É isso que nós estamos vendo ultimamente. O que eu estou vendo, o que eu vi hoje, essa semana na televisão, me deixou enojado por falar que alguém pode se chamar de pastor, ou falar que serve a Deus, de uma coisa absurda que a gente está vendo nesses dias. Desculpe aqui, irmão, o que eu vou falar talvez incomode algumas pessoas, talvez você goste até disso, mas eu quero te trazer uma palavra que coloca a igreja na posição que ela deve estar, no nome de Jesus. Por isso que eu disse que a mensagem ela é impopular, porque muitos mercenários da palavra estão usando do artifício da quebra do nosso país para pregar um falso evangelho, um evangelho que é tudo menos o evangelho que Cristo deixou para a sua igreja. Precisamos denunciar esse abuso. Eu não chamo isso de igreja, eu chamo isso de seita. Mas talvez a minha voz é apenas uma voz que ecoa no deserto. Mas essa voz vem clamando pelo verdadeiro arrependimento. Olha as frases que eu ouvi essa semana na TV, escute. De um pastor: eu vou te ensinar a ficar rico. Você tem que reivindicar os seus direitos a Deus, porque Ele fez promessas, e foi Ele que fez a promessa, não foi você. Então você tem que reivindicar esses direitos a Deus. Olha o que eu ouvi aqui: peça, e segundo a palavra de Deus eu te darei as nações por herança. Mas peça com fé, não duvide. E aí algumas testemunhas da reunião falavam assim, que frequentaram a reunião. E um que me chamou a atenção, ele disse assim: olha, o culto que eu acabei de participar, dizia ele, é melhor que qualquer curso universitário dos Estados Unidos. Aqui eu aprendi sobre a autoestima, aprendi sobre a autoconfiança, aprendi que eu posso tudo. Frases de efeito que estimulam as pessoas a acreditarem nelas mesmas, e que fazem aqueles que já estão desesperados a contribuírem com aquilo que não têm. E aí começa a colocar umas imagens, né, de carros importados, de mansões, de iates. Ei, irmãos, isso nunca foi, nunca será igreja de Cristo Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu tenho amigos, frequentadores que vão a essas igrejas, mas nós não podemos mais ficar calados diante de tudo isso. Porque, irmãos, muitas vezes nós estamos aqui na igreja, nós não queremos confronto, nós queremos o politicamente correto, temos que andar com todo mundo, mas está na hora da igreja se levantar como a voz profética de João Batista. Até quando isso?
Até quando vamos ver essas coisas? Não é à toa que ostentam as suas riquezas, não é à toa que ostentam diante de um país quebrado. E cadê os pobres? Cadê aqueles que precisam e necessitam? Cadê eles? Eles não existem. Não existem. O Senhor veio estabelecer um reino, irmão, mas não um reino nessa terra. O Senhor não está nem aí para o ouro dessa terra. O Senhor não está nem aí para o iate, para a mansão dessa terra. O que o Senhor tem para nós é muito mais do que isso. E eu vejo um povo que está muito vislumbrado com tudo isso, achando que isso é evangelho. Isso nunca foi o evangelho do Senhor. Segundo a palavra que eu leio, segundo a palavra que eu acredito, isso é uma falácia para levar as pessoas ao engano. O que precisa fazer, é por isso que nós vemos muita gente falando mal da igreja, é por isso que nós vemos hoje o abandono da verdade. As pessoas não querem mais saber, porque acham que todo mundo não vale nada, acham que nenhum pastor presta, acham que todo mundo usa e abusa das coisas das pessoas. E infelizmente existem lobos devoradores, porque a Bíblia diz: aonde estiver a carniça, ali estará o abutre. E é isso que nós estamos vendo. Porque a igreja está morta, a igreja está dormindo, a igreja está acabada para o mundo, a igreja não se levanta mais, porque as vozes se acuaram, as vozes ficaram em silêncio, porque tem medo de confronto, tem medo da realidade. Mas Deus está levantando homens e igrejas que estão comprometidas com a sua verdade, que não terão medo de denunciar todas essas injustiças do reino. E é para isso que Deus quer levantar essa igreja aqui. E eu sei que isso pode fazer com que você também vá embora daqui. Mas eu vou para o deserto. Eu vou para o deserto e vou ficar gritando no deserto. Escândalos e mais escândalos. Casos e mais casos de corrupção. Homens que se dizem homens de Deus, envolvidos com pornografia, pedofilia. E é isso que nós vamos ficar vendo e ficarmos calados. E aí a gente ouve falar que crente é tudo otário, né? Crente é tudo otário. Porque pega os seus 10%, traz para a igreja, dá para o pastor, e aí banalizam aquilo que é sagrado. Banalizam aquilo que é sagrado. Sabe por que tem muita gente decepcionada com o evangelho? É porque nós estamos calados. Sabe por que eu estou gritando aqui? Porque eu sei que aqui em Americana, em alguns lugares dessa nação, existem homens que estão aí pelos buracos, pelas cavernas, estão escondidos porque acreditam que não existe mais ninguém que vai se levantar. Quantos profetas de Deus tem aqui que estão a fim de fazer a diferença? Glória a Deus. Sabe aonde você pode vir e ter liberdade para expressar o que você pensa, sem ser retalhado por ninguém? Aí a gente vai vendo templos de ouro. O que não falta é ouro, né? Promoções, ostentações. Isso não é palavra de inveja não, viu, irmãos? Nunca tive inveja desse tipo de coisa não. Prefiro ficar aqui com meia dúzia de irmãos sinceros, do que ter uma igreja ostentando centenas e centenas de pessoas, e depois dar conta dessas pessoas ainda, e nem indo para o céu. Porque a Bíblia fala: onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Ou melhor, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o seu tesouro é aqui, aqui está o seu coração. Mas o nosso tesouro está no céu, onde também está o nosso Senhor. Amém. Nós precisamos acordar para poder fazer a obra de Deus. Tem tanta coisa que nós podemos fazer, né? Nós precisamos denunciar todas as verdades aonde se encontra a verdadeira igreja de Jesus Cristo. A pergunta que eu faço: quantos crentes eu tenho aqui? Quantos cristãos eu tenho aqui há mais de 10 anos? Mais de 10 anos, é bastante gente. A pergunta que eu faço nessa noite:
será que a igreja acabou? Será que acabou a igreja? Será que a igreja está dormindo no meio de tudo isso? Ou será que a igreja está morta? Porque sabe o que eu vejo? Eu vejo as pessoas sendo enganadas, Edmilson. E parece que está tudo certo, cara. Eu vejo as pessoas indo para o inferno e parece que está tudo certo. Cada vez mais a gente cresce o número de pessoas que frequentam uma igreja. E aí é onde as pessoas fazem o que querem e não são corrigidas. Outra reportagem esses dias eu estava vendo de um número de uma seita nova aí que surgiu, de mais de 2 milhões de pessoas que estão frequentando essa seita. A seita da preciosa graça, uma coisa assim, soberana graça, uma coisa assim. Onde as pessoas, os frequentadores, eles estão livres, isentos, eles podem, não existe, para eles não existe mais pecado, porque Cristo levou o nosso pecado na cruz. Então não existe pecado. Então a pessoa pode continuar se prostituindo, pode continuar no homossexualismo, pode continuar nas suas práticas, pode continuar, porque não existe mais o pecado. Olha só que o diabo está inventando agora, que você pode fazer o que você quer, que você é livre, que esse negócio de pecado é uma coisa de conceito de igreja, não é um conceito de Deus. Como se o nosso Deus fosse corrupto, como se o nosso Deus fosse um Deus sujo, como se o nosso Deus fosse um Deus, meu irmão, a minha Bíblia, ela diz que o meu Deus, Ele é santo. A minha Bíblia diz que o meu Deus, Ele é puro. Deus ele não se assenta com o homem impuro. Quantos estão aqui nessa noite? Mas os homens gostam de servir aqueles que os servem. Entendeu? Os homens gostam, na verdade, de ser servido. O homem gosta de um bom ar-condicionado, de uma boa poltrona, de uma boa música. Amém? O homem gosta de uma boa palavra que não mexa principalmente com aquilo que ele pensa, que incomode ele. Não gosta de ser incomodado. Nunca mais piso nessa igreja, porque eu não gosto de ser confrontado. O homem não gosta de confronto. E alguém diz assim, mas irmãos, como agiria Jesus? E como foi Jesus? Jesus um dia estava pregando sobre comprometimento. Estava pregando que aquele que não come da sua carne e não bebe do seu sangue, não pode fazer parte de ser seu discípulo. Jesus dizia sobre comprometimento. E sabe, pastor Paulo, o que mais as pessoas não querem é que ter compromisso. Porque eles acham que ter compromisso, ele não foi chamado para servir, foi chamado para ser servido. Eu disse essa manhã aqui na escola bíblica que existem os discípulos e existem os seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus que estão atrás de Jesus porque sabem que Ele abençoa, que sabe que Ele multiplica pão, que sabe que Ele ressuscita os mortos, que sabe que Ele cura os enfermos, que sabe que Ele para a tempestade, que sabe que Ele expulsa os demônios. Os seguidores sabem disso. Sabe os seguidores de Cristo? Eles sabem. Eles sabem que Jesus, por exemplo, pode mudar a sorte deles a qualquer momento. Porque Jesus é compassivo, Jesus ele é misericordioso, Jesus é amoroso. E os seguidores que seguem a Jesus sabem disso. Mas só os discípulos têm compromisso com Ele. Só os discípulos querem andar com Ele. Enquanto Jesus está dando pão, enquanto Jesus está dando peixe, enquanto Jesus está dando a cura divina, enquanto Jesus está libertando os cativos, enquanto Jesus está proporcionando a bênção, a multidão está atrás dele. É gostoso seguir a Jesus, que dá pão, que dá peixe.
É gostoso seguir a Jesus nesse momento. Mas tem hora que Jesus ele fala assim: eu quero te dar muito mais do que isso. Eu quero que você tenha um compromisso com o meu reino. Quer ter um compromisso com o meu reino? Aí você fala assim: mas como é esse compromisso? Larga tudo e segue-me. Larga tudo, aí só o discípulo está disposto a largar tudo. Segue-me. Larga os teus conceitos. Larga as tuas ideias. Larga a tua tradição. Larga a tua família. Larga o teu pai. Larga a tua mãe. Larga os teus filhos. E segue-me. Aquele que não come da minha carne, não bebe meu sangue, não é digno de ser meu discípulo. A mensagem dele foi se tornando tão pesada ao ouvido dos homens. Eu não fico nessa não, tchau, eu tô fora. Aí o outro, eu tô fora, outro, eu tô fora, outro, eu tô fora. Quando Jesus olha daquela multidão, ele vê quem que estava com ele, seus discípulos. E Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: e vocês? Vocês querem ir também? E Pedro, tendo uma revelação do céu, ele fala assim: para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra da vida eterna? Aleluia. Quantos querem seguir a Jesus aqui como discípulos? Como discípulos, queridos. Como discípulos, e o Senhor está buscando uma igreja que o sirva como discípulos nessa geração. Amém? Esse evangelho do oba-oba, do toma lá da cá, não é um verdadeiro evangelho. Amém? Esse evangelho é onde as pessoas, elas vão com as suas famílias aos domingos para celebrar um culto a um Deus que só dá a elas o que elas querem, necessitam. Esse não é um verdadeiro evangelho. Esse evangelho ele pode até te dar uma alegria momentânea, mas não te dá uma vida eterna. Amém? O caminho da vida eterna, ele é um pouco mais estreito. O caminho da vida eterna, ele é um pouco mais estreito, queridos. O caminho da vida eterna, você não faz o que você quer. O caminho da vida eterna, você faz o que Ele quer. Quantos estão aqui? Só ouvi um amém da irmã aqui, amém? O caminho da vida eterna é um caminho estreito, mas é um caminho que te leva à salvação, que te conduz à salvação. E o que eu venho trazer para vocês aqui é uma palavra que te conduz à salvação, que faz você ter entrada num portal celestial. Esse tipo de mensagem de João Batista que nós pregamos aqui não é uma mensagem que atrai a multidão, é impopular. E é uma escolha. E eu escolhi, meu irmão, definitivamente pregar esse evangelho. E eu decidi, meu irmão, definitivamente viver esse evangelho na minha vida. Porque eu não quero aqui mudar a minha voz para falar com vocês. Essa voz, esse tom de voz que você está ouvindo agora é o meu. Não é aquele tom lá: meus servos, cordeirinhos, servozinhos de Jesus. A voz de João Batista, ela ecoa como uma voz difícil de ouvir, a ponto da denúncia dele levar ele a perder a sua própria cabeça. E eu sei o risco que eu corro também, mas eu continuarei servindo ao meu Senhor. Ao meu Senhor. Amém, queridos? Se você pensa alguma coisa contrária, você está no lugar errado. Mas se você pensa o que eu estou pensando aqui, você está no lugar certo. Bem-vindo ao time. Nós vamos para cima, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Irmãos, eu acho que está na hora, chegou na hora, como João Batista disse. A raiz está colocada, o machado está colocado na raiz da árvore. Está pronto para ser cortado. Vamos tentar mais um pouco, para ver se dá fruto. Porque se não der fruto, vai ser cortado. E vai ser lançado no lago de fogo.
O que Deus está falando é que nós estamos vivendo o tempo da oportunidade de Deus nas nossas vidas. Deus está querendo levantar um povo, uma geração que realmente o adore de verdade, que esteja comprometida com Ele de corpo, de alma e espírito. Pessoas que estão dispostas a fazer a vontade de Deus. Cumpra em mim, Senhor, a sua vontade, Senhor, e não a minha. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, num ato de reverência àquele que pode todas as coisas. Eu sei que é difícil, irmãos, às vezes dobrar a nossa serviço, dobrar a nossa vida com humildade, para reconhecer que nós nada somos. Mas é necessário também reconhecer que existe um Deus que está acima de todas essas coisas. Um Deus que conhece a nossa história, conhece a nossa vida por dentro e por fora. Um Deus que conhece nossos pensamentos. Um Deus que conhece tudo o que nós fazemos. Um Deus que conhece a nossa história, toda ela desde o seu início. Um Deus que já escreveu na página da nossa vida o final da nossa história. E sabe o que o Senhor diz nessa noite? Deveras, haverá um fim bom. E a vossa esperança não será frustrada. Amém? Quantos estão aqui nessa noite? Você quer continuar servindo a Deus ainda? Depois de tudo isso que você ouviu? Quer continuar servindo o Senhor depois de tudo isso que você ouviu? Tem igrejas por aí que são muito boas para sua família. Tem igreja que é muito boa para você, jovem. Tem baladinha gospel, tem tudo para você lá. Não estou dizendo que tem nenhum pecado nisso, não. É legal. Qual é o propósito dessa balada? Te dar uma alegria? Eu acho que o grande erro dos nossos jovens hoje é buscar uma alegria externa. E a alegria que Deus tem para você é uma alegria dentro de você, que vai saltar, vai externar sobre a sua vida. Amém? Eu tenho muito medo dessa geração que está vindo aí, irmãos. Uma geração onde não vai ter pessoas que vão subsistir à voz do anticristo. Eu não sei se já disseram isso para você, mas eu vou repetir. Jesus está voltando, irmãos. E não sei se você já viu também que as coisas estão passando rapidamente. Nada dessa vida tem tanto valor assim. Nós valorizamos demais as coisas dessa vida. Nós valorizamos demais aquilo que não tem nenhum valor. Amém? Às vezes nós sofremos porque não conseguimos comprar o carro que nós queremos, ter a casa que nós gostaríamos de ter aquele iate maravilhoso lá para poder andar lá no barco lá na praia. Aí vem uns homens, uns lobos, e fala assim: se você quer, você tem que sacrificar. Sacrifica agora. E o que eu conheço de pessoas que já quase destruíram família inteira por causa disso. E a igreja, nós estamos aqui simplesmente calados. Posso dizer uma coisa para você? Isso nunca foi a verdadeira igreja de Cristo. Porque a verdadeira igreja de Cristo, ela prega aquilo que Cristo pregou, o que Cristo viveu e o que Cristo anunciou. Quando Cristo começou a pregar, a primeira pregação dele é sobre arrependimento. Amém? Abra sua Bíblia agora para nós finalizarmos em 2 Crônicas capítulo 7. Capítulo 7, capítulo 11. É 11, 7, né? É capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 11. Põe no capítulo 7. Olha só. Acompanhe comigo essa leitura aqui, queridos. Por favor, me ajude aqui. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta aí, fique, mas acompanhe comigo aqui. Nós vamos ler juntos aqui. A partir do versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentara fazer na casa do Senhor e na sua própria casa, ele o realizou com êxito. Preste atenção nessa palavra, vou repetir essa palavra aqui, queridos.
Você que está construindo uma casa espiritual para Deus. Olha o que está escrito: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentara fazer na casa do Senhor e na sua própria casa, ele o realizou com êxito. Vamos acompanhar. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. E olha o que ele diz aqui, o Senhor: essas crises que vocês estão vendo aí, pode ter a mão de Deus aí, amém, irmãos? Olha só, presta atenção. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva. Hoje eu vi uma reportagem no Nordeste lá, que estão numa seca danada lá, não existe água nem debaixo mais da terra, para poder cultivar lá o que eles plantam. Analisem bem isso. O Nordeste é um dos estados que mais reverenciam outros deuses. Preste atenção nisso. Se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. E aqui é o versículo que todos vocês conhecem, mas eu gostaria de enfatizar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, aqui diz, e se desviar, em outras traduções diz se arrepender, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Olha o que diz no próximo versículo: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Pois agora escolhi, consagrei essa casa, para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. Isso quer dizer, querido, que os olhos do Senhor estão sobre este lugar. E por que nós não vemos as mãos de Deus agindo nestes dias? É porque o coração do povo não se dobra diante daquilo que está escrito lá, porque Deus está esperando a sua oração, Deus está esperando a sua humilhação, Deus está esperando você ver quem você é e mostrar quem Ele é. Aí Ele vai começar a agir no nosso meio. Amém? Você não precisa fazer oferta de sacrifício nenhum. Você não precisa fazer. Aqui nós não vamos te ensinar a ficar rico coisa nenhuma. Aqui nós vamos te ensinar como você deve ser como crente, como você deve ser como servo de Deus, como você deve ser como povo de Deus, porque o povo de Deus, ele tem que ser da forma que está escrito na palavra. Amém? Não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Se essa igreja que resolver fazer isso que está escrito lá, você vai ver começar a mudar a história de cada um de vocês aqui, a minha e a sua. Amém? Eu te convido nessa sexta-feira a estar aqui nessa igreja, para vir se humilhar aqui na presença de Deus. Para vir se humilhar aqui na presença de Deus. Deus quer mudar a nossa história, Zeca. Deus quer mudar a minha história. Deus quer mudar a história dessa igreja. Amém, queridos? Deus tem poder, irmãos, para mandar chuva só na sua casa, se Ele quiser. Só na sua casa. Ele vai mandar chuva lá na sua casa. Depende da posição que você se encontra e da posição que você quer servi-lo. Amém? Quantos estão aqui nessa noite? Eu sei que não é uma palavra gostosa de ouvir, mas necessária para ouvir, para colocar Deus no lugar dele e nós nos nossos lugares. Amém? Pare de ficar correndo atrás disso, irmãos. Pare de ficar correndo atrás dessas coisas. Pare de ficar achando que tudo é certo. Nem tudo é certo. Só existe um certo, e é o nosso Deus que nós servimos. A palavra dele é poder. Curva o seu coração também, querido. Fazer com que conheçam a ti. Glória a Deus.
e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, Aleluia, Senhor. escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Te louvamos, Senhor. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Aleluias. Senhor, nós te amamos, Senhor. Nós estamos na tua presença neste lugar, Senhor. Senhor, nós entendemos que este lugar é uma escolha do Senhor para as nossas vidas. Um lugar nós viemos aqui aprender, Senhor, ou recordar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Senhor. Então, nós abrimos mão, Senhor Jesus, de qualquer coisa, Pai, para poder estar na tua presença, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o teu Espírito, que é o agente, Senhor, que opera nessa noite, neste lugar, possa, Senhor, pegar essa palavra, Pai, e não permitir que o inimigo torça essa palavra no coração do teu servo e da tua serva, Senhor. Que as pessoas que entraram aqui essa noite não saiam daqui, Senhor Jesus, com dúvidas no seu coração, mas, Senhor Jesus, que saiam, Senhor Jesus, sim, Pai, conscientes que precisam de Ti, Senhor, que precisam, ó Pai, abrir os olhos para as verdades da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, nós estamos vivendo um tempo difícil, Senhor, de apostasia, tempo, Senhor Jesus, de muita incredulidade, de muito esfriamento espiritual. Mas eu creio que nesses dias o Senhor vai levantar, Senhor, um rebento, Senhor. Oh, Senhor, um rebento de águas novas, Senhor Jesus. E o Senhor vai levantar um povo, Pai, que te adora de verdade, Senhor. Um povo que te serve com sinceridade. Um povo, Senhor Jesus, que te serve com verdade, Pai. Oh, Espírito Santo, trabalha nessa noite nos corações das famílias deste lugar. Trabalha, Senhor, no coração dos jovens dessa igreja, Senhor.